Bom, eu quero compartilhar com você hoje uma palavra, e eu acredito que essa palavra vai ser curta. Ela não vai ser muito extensa. Mas essa palavra tem muito a ver. Deus havia me dado essa palavra há alguns meses e eu vinha maturando. E esses dias Deus me falou, disse, ó, prepare uma palavra para a igreja, para o meu povo, para os meus filhos. Essa palavra precisa ser colocada. Se existe algo que tem sido usado muito nesse tempo, é o termo processos, estágios, estações, né, períodos, momentos. E eu amo quando tem essas palavras, esses termos que são evidenciados e que sinalizam algo que Deus está fazendo. Não é algo que Deus vai fazer, é o que Deus está fazendo. Engana-se aquele que espera que Deus vai fazer, quando na verdade precisamos tomar a postura devida e entender que Deus está fazendo. Por isso que ele é chamado de Eu Sou. Ele não é o eu fui ou eu serei, é eu sou. Ele está fazendo, está comunicando, ele está realizando. E às vezes quando nós queremos nos posicionar, queremos nos colocar como alguém que espera a Deus fazer, nós estamos, no mínimo, vivendo um processo de retardo espiritual. Estamos, no mínimo, deixando de colocar a nossa fé em ação. Porque quando você entende, independente do nível de fé que você acha que tem, porque a gente tem muito esse hábito de dizer, eu tenho uma fé pequena, não, a minha fé é assim. Essa semana eu botei uma enquete no Família e perguntei, qual o nível de fé? A sua fé é para curar uma dor de cabeça? A sua fé é para curar as emoções? A sua fé é para curar o corpo? Ou você ainda não sabe declarar o seu nível de fé? E às vezes nós nos colocamos, queremos medir a nossa fé. Mas por que medir a nossa fé se Deus não tem o interesse de medir a nossa fé? Quando ele chamou Pedro para que ele saísse do barco e fosse a ter encontro com ele e caminhar nas águas, ele não queria medir, ele não estava disposto a medir a fé de Pedro. Ele já sabia o nível de fé que Pedro caminhava. Deixa eu te falar algo, Deus já sabe o nível de fé que você caminha. Uma meia dúzia de 3 ou 4 pessoas entenderam isso nessa noite. Eu vou dizer de novo, Deus já sabe o nível de fé que você caminha. Deixa eu te falar algo, talvez você não sabe o nível de fé que você está, o que você está caminhando, o que você caminha. Existe uma grande diferença, existe um gap, um buraco, uma lacuna, um espaço. Quando não entende quem é Deus em nossas vidas. Porque quando entendemos quem Deus é, de pronto aviso, nós o obedecemos. Mas existe um emaranhado de circunstâncias que nos levam a não viver novos processos, viver novas temporadas, novas estações, novos ciclos. Entenda como você achar melhor. Encaixe a palavra como assim te prover, como você acredita que vai memorizar com mais frequência. E eu queria compartilhar com você um texto que está em 1 João 5, versículo 4 e 5. Por que eu coloquei o nome processos que vêm de Deus? Porque existem processos que não vêm de Deus. E todo processo que não vem de Deus, ele vem para matar, adormecer a nossa fé. Todo processo que não vem de Deus, ele só age
em um nível. Mas o processo, quando vem de Deus, ele age no mínimo em 3 níveis. E o versículo que eu quero compartilhar com vocês A-R-A, né? Que diz assim, vou ler aqui. Eles procedem do mundo, por essa razão falam da parte do mundo, e o mundo os ouve. Tu botou o 5, né? Não, é o 4, bota 1 João 5, 4 e 5, tá? Isso. Agora sim. Já olhei, cara, essa versão está bem diferente da minha. Mas agora está certo. Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo. Você pode falar essa última frase aí, essas últimas 3 palavras. 1, 2, 3. A nossa fé. Você pode dizer mais uma vez? A nossa fé. Versículo seguinte. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus? Eu vou ler numa versão que tem aqui. O versículo 4 diz assim: quem nasce de Deus está acima da influência do mundo. O poder que põe o mundo de joelhos é a nossa fé. Amém. Versículo 5. A pessoa que se põe acima da influência do mundo acredita que Jesus é o Filho de Deus. Você consegue entender o que o versículo 4 nessa versão fala? Aquele que nasce e está acima aquele que nasce de Deus está acima da influência do mundo. Quantas vezes o mundo quer roubar? Quantas vezes o mundo quer nos influenciar? Quantas vezes o mundo quer nos afetar e tirar aquilo que Deus tem, que Deus já preparou para aqueles que o buscam, para aqueles que o amam? Bom, nós cantamos aqui. Hoje a setlist, a playlist, cara, foi... Nossa, se existe algo que eu amo é declarar que amo a Jesus. Esse é um tempo onde cantar o amor de Jesus vai ser uma grande ferramenta, uma grande arma para vencer o mundo. E às vezes a influência que vem do mundo é essa, roubar o amor. No domingo passado eu falei que o amor de muitos se esfriaria. Porque a influência do mundo vem para aplacar, para derrubar, para destruir aquilo que Deus tem para os seus filhos. O amor que Deus tem para esse tempo, para a sua igreja, para você, deixa eu te falar, é um amor tão violento, como os discípulos sentiram, os apóstolos sentiram. E se você tiver tempo nessa semana, estude sobre a vida dos apóstolos. Tem um livro que é bem legal, 12 homens em uma missão. É bem legal. Eu te aconselho a você ler esse livro. Foram homens que, independente das suas limitações, das suas debilidades, das suas condições financeiras, psico e social, conseguiram estabelecer algo. Cumpriram aquilo que Deus estabeleceu para eles. Ei, estamos vivendo um tempo onde precisamos cumprir os propósitos eternos que Deus estabeleceu para nós. Deus tem um propósito eterno para cumprir na sua vida e através da sua vida.
Deus tem algo específico, Deus tem um plano perfeito para você, para cada um de nós. Agora imagine você e eu, estando no centro da vontade do Senhor, e o plano perfeito dele se cumprindo através de nossas vidas. Você consegue perceber o sucesso devido alcançando nossas vidas? Nós obtendo o verdadeiro sucesso. Porque às vezes o verdadeiro sucesso é eu conseguir pagar minhas contas em dias. Porque às vezes o verdadeiro sucesso é eu me vestir bem. Porque às vezes o verdadeiro sucesso é eu sempre ter uma palavra de vida para os outros. Porque às vezes o verdadeiro sucesso é eu ter uma palavra profética. Porque às vezes o verdadeiro sucesso, conforme o mundo diz, não é aquilo que Deus tem para você ou para nós. Agora, como alcançar? Como entender? Como ser o que diz a palavra, que aquele que nasce de Deus está acima da influência do mundo. Aquele que é nascido de Deus vence o mundo. E aquele que é nascido de Deus faz com que o mundo se ajoelhe. Quando eu digo se ajoelhar, não é numa forma, sabe, de humilhação, sabe, aquela humilhação pejorativa, não é aquela humilhação que desrespeita. É aquela que reconhece a autoridade que está acima do mundo. Bom, se você estivesse aqui agora e entrasse uma autoridade aqui, você o trataria com devido respeito ou não? Se você não tratasse, você estaria desrespeitando, você estaria quebrando um princípio. Logo, quando se quebra um princípio, tem uma consequência. Assim são aqueles que são nascidos de Deus, que conseguem vencer o mundo. O mundo vai olhar e vai dizer, não, com esses nós não podemos mexer, porque eles são filhos de Deus. E a palavra diz em João, que todos aqueles que o receberam, Ele lhe deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Ei, se você é filho de Deus, se você entende que você é um filho, uma filha de Deus, sobre você existe algo da eternidade, sobre você existe uma insígnia, sobre você existe um sinal, sobre você existe uma informação, e essa informação, aonde você chega, precisa ser reconhecida, mas de que maneira ela é reconhecida? Como? Mas para você alcançar esse nível, você precisa entender os processos que Deus tem para você. E agora, vem um ponto mais louco. Porque achamos que os processos que Deus tem para nós são os melhores. E o são. Verdadeiramente, diga assim comigo, os processos que Deus tem para mim são os melhores. Mas deixa eu te falar algo. Provavelmente não é o que você pensa. Os processos que Deus tem para nós, como corpo, como igreja, na maioria das vezes, não são como pensamos. Por quê? É Ele que tem os pensamentos ao nosso respeito. Não somos nós que temos os pensamentos aos nossos respeitos. A palavra diz isso. Eu é que sei o pensamento que tenho sobre vós. São pensamentos de paz. São pensamentos de bem. Que não é para levar para o mal. A grande questão é que todas as vezes, quando pegamos versículos como esse, queremos traçar um paralelo com esse presente século. E não tem nada a ver. Porque os processos de Deus que Ele tem para os filhos são processos específicos.
são processos de qualificação. E aqui eu quero tratar 4, 5 ou 6 características ou pontos de quando você consegue, você atinge, você completa os processos que Deus estabeleceu para você. E de primeiro, eu quero falar, Deus tem processo para todos. Deus tem um processo específico para você. Deus tem algo específico para tratar, para te levar para um novo nível nesse tempo. E esses processos é que, sabe, nos qualificam ou nos desqualificam. Mas não é a vontade de Deus nos desqualificar. Sempre a vontade de Deus é nos qualificar. Sempre a vontade, os processos que Deus libera sobre os seus, só tem uma finalidade: qualificar, promover. E às vezes não entendemos essa promoção que Ele tem para nós. Uma das coisas que quando você se submete ao processo, e aqui eu quero abrir um parênteses, eu acredito que todos aqui estão passando por um processo. Todos aqui estão passando por um processo. E um processo que Deus tem para você. Uma temporada, uma estação. Um trajeto a ser percorrido. Um nível a ser alcançado. E quando você consegue passar pelos processos que Deus tem para você, as etapas que Deus tem para você, uma das primeiras coisas que acontece, você se torna mais forte. Diga assim, os processos, os processos que Deus tem para mim, ao final deles, eu me torno mais forte. Todo o processo o qual Deus te leva tem uma finalidade: é te tornar mais forte. Sabe por quê? Porque todas as vezes que você vence um processo, o que antes te dominava não vai mais te dominar. O que antes te afetava não mais vai te afetar. O que antes te envergonhava, agora não vai te envergonhar mais. Ei, você precisa entender que o que antes te levava para uma cova, para a morte, agora não vai mais te levar, sabe por quê? Porque você atingiu, você percorreu, você finalizou o processo. Mas você precisa entender que precisa passar pelo processo. Seria muito bom, mas seria muito bom para Daniel se ele não tivesse que entrar na cova. Seria muito bom para Mesaque, Sadraque e Abednego não tivessem que entrar dentro de uma fornalha aquecida 7 vezes. Seria muito bom para Davi se ele não precisasse enfrentar Golias. Mas seria muito bom para esses personagens pessoalmente, para a pessoa deles. Para Deus, não. O processo que Deus tem é diferente. E o processo que Deus tem a única e exclusiva função, eu vou dizer novamente, de te promover. É um tempo onde Deus está querendo promover você, e você precisa entender que precisa passar pelos processos que Deus tem, porque ao final desse processo, você se torna mais forte. Porque agora, e eu sei que pessoas vão iniciar processos, novas etapas, algumas já iniciaram, outras já estão no meio do processo, outras já finalizaram e outras já estão finalizando. Por isso que eu falo, todos aqui estão vivendo um processo de Deus na sua vida. E para você, que independente do nível do processo que está vivendo,
eu quero compartilhar com você uma palavra que está em 2 Coríntios, no capítulo 4, a partir do versículo 6. Porque Deus disse: das trevas resplandecerá a luz. Ele mesmo resplandeceu em nosso coração, para que a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Vamos lá. Temos, porém, eu amo isso. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Segura esse versículo aí. A última parte. Para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Todos aqueles que se submetem a um processo precisam entender que no processo a luz vai brilhar do meio da escuridão. E é Deus quem vai fazer brilhar em você. Mas você precisa entender também que para que a excelência do poder seja de Deus e não sua, nem minha, nem nossa, é dele. Esse é um tempo onde você precisa entender isso. Os processos vêm para que a glória seja entregue a ele. Para que você se torne mais forte, você precisa entender algo. A glória sempre é dele. Continuando o versículo. Eu amo isso aqui. Você pode ler comigo isso no 3? Agora eu preciso que você leia com toda a plena convicção e a porção de fé que existe dentro de você. Amém? 1, 2, 3. Em tudo. Continua, próximo versículo. Abatidos. 10. Aleluia! Ei, levar o padecer, o morrer do corpo de Cristo é declarar que assim como ele morreu e ressuscitou, você nesse processo vai ressuscitar mais forte, mais ousado, mais ousada, mais convicto, mais certo, diga comigo, de que aquele que começou a boa obra, diga, é fiel para completá-la. Bota o 11. Ah, Jesus. Porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nós, em nossa carne mortal. Às vezes eu fico impressionado com como eu vejo soldados de alguns exércitos, de algumas nações. É incrível como eles trabalham o nível de fé, mesmo sendo uma fé levada de uma maneira errada, mas como eles acreditam que quando eles partem para a guerra, eles acreditam que estão fazendo o que é correto. Primeiro, ao seu Deus. Segundo, à sua nação. Existe uma classe, pelo menos no exército japonês, chamada os kamikazes. Os caras vão dispostos a morrer. E eu não estou dizendo que você tem que morrer como eles estão fazendo, não. O que eu estou falando é que como eles são aplicados e como eles não têm medo. E como a própria cultura no qual ele está inserida, sabe, ele vive a cultura, mesmo que não seja uma cultura, né, que seja totalmente diferente da nossa, mas eles acreditam no que eles vivem. Deixa eu te falar algo.
Você quer sair mais forte do processo que você vai começar, o que você está terminando? Acredite no que Deus tem sobre a sua vida. Acredite na palavra que Ele tem sobre você. Acredite na palavra de promessa. Acredite naquele que Ele liberou sobre a sua vida. Acredite nas palavras proféticas que foram liberadas sobre você, sobre o seu negócio, sobre a sua vida. Você precisa acreditar, porque se você não acreditar, é quase impossível de você sair mais forte desse processo que Deus tem para você, o que você está passando. É muito louco. Os processos que Deus tem para você têm a única, exclusiva condição de te deixar mais forte, primeiramente. Quantos aqui querem ficar mais forte? Tem uns aí que não estão com a mão erguida, e eu entendo e respeito. Uma segunda. Dê um glória a Deus aí para mim, em nome de Jesus. Para mim não, para Deus. Para mim não sou merecedor de nada. A segunda coisa, segunda característica daqueles que conseguem atingir os processos que Deus tem para eles. Você sai uma pessoa melhor. Se você, porventura, tiver passado por algum processo na sua vida, e você não estiver uma pessoa melhor, talvez você tenha passado por um processo terreno. No Salmo 34, no versículo 19, na versão que eu tenho aqui, diz assim: o justo enfrenta muitas dificuldades, mas o Senhor o livra de todas elas. O justo, ele vive, porque o Senhor o livra. E quando o Senhor o livra, ele entende que a mão do Senhor está repousando naquele processo. E quando ele sai do processo, ele começa a perceber tudo diferente. Ele passa a perceber as pessoas como a imagem e semelhança de Deus. Logo ele passa a amá-las mais ainda. Ele passa a respeitá-las. Ele passa a respeitar as posturas, mesmo não sendo uma postura condizente com a que Deus tem para essa pessoa, mas ele respeita. E sempre está disponível a ajudar. Sempre está disponível a ajudar. Sempre vai querer ajudar. Sempre vai estar querendo declarar que ama. Se torna mais humilde quando passa pelo processo. O processo que Zaqueu passou foi tão violento que ele falou, disse: olha, se porventura eu tiver roubado, defraudado alguém, eu vou devolver 4 vezes mais. Aí quem tem a mente terrena, nossa, cara, ele só podia ter muito dinheiro. Engana-se quem pensa assim. Para você fazer a vontade de Deus, você primeiramente precisa ter fé. Segundo, você precisa ter esperança. Depois você precisa ter muito amor. Você não vai vencer porque tem um recurso financeiro. E aqui eu quero abrir um parênteses. Engana-se quem acha que eu vou ser fiel a Deus quando eu estiver ganhando bem. Isso é você estar trazendo uma desculpa para você não fazer a vontade de Deus na sua vida. Você está usando uma desculpa para o seu ego. Quando você passa pelo processo e você termina, você fica com mais fome de Deus. Você agora crê não mais como cria antes. Você acredita que o impossível está à tua frente e você pode realizá-lo. Você pode declarar e acontecer. Quando você passa pelos processos, Deus permite, que você mate, você acabe com o resto dos pensamentos, das emoções terrenas que existem dentro de você e que te domina, que atrapalha você. Processos de Deus na vida dos filhos servem como lixas para polir
o ouro oculto de Deus que existe dentro de nós. Está doendo? Tá, mas beleza, Deus está lixando, Deus está preparando. Se está dentro do processo que Deus estabeleceu para você, vai lá, continua, não para. Deixa a lixa do Senhor passar, até que venha raiar a verdadeira luz de dentro de uma escuridão. Terceiro, você deixa de apenas ter um testemunho, você passa a ser um testemunho. É muito bom você ter um testemunho. Ah, eu tenho um testemunho. Agora, melhor ainda é você ser o testemunho. Para ser o testemunho, ser uma carta viva, você precisa estar disposta a passar pelos processos que Deus tem para você. Se passearmos pela palavra, você vai ver, pela Bíblia você vai ver, de testemunhos que ecoam até hoje. E continuarão ecoando. Agora cabe a nós, como igreja desse presente século, trabalharmos para que, ao sermos testemunhos, ecoe na vida de próximas gerações, ecoe na vida de outros. É muito bom, eu conheço um cara que o testemunho dele, o cara levou 30 tiros, mano. 20 homens armados com faca, com foice, facão, não mataram, o cara está lá vivo. Eu não estou dizendo para você viver isso, tá? O que eu estou querendo dizer é que os homens que contêm na Bíblia, eles são testemunhos. Eles não tiveram, eles são testemunhos vivos, porque se nós nos espelhamos neles, é porque ainda o testemunho deles grita dentro de nós como igreja. Você quer ser um testemunho? Passe pelos processos que Deus tem para a sua vida. Melhor do que ter é ser. A área onde Deus quer te usar, entenda isso, para você ser um testemunho. Na área onde Deus quer te usar, na maioria das vezes é onde você é atacado, onde você é atacada. Você sabia que uma das coisas que rouba a nossa condição de ser um testemunho é a condição de declarar os milagres de Deus? Pastor, eu sou meio envergonhado, deixa eu te falar algo. A vergonha rouba os milagres. Você sabia disso? A vergonha rouba os milagres. Não é tempo de pensar em, isso é vergonhoso. Não. Agora é um tempo de ser ousado em Deus, de declarar palavras, de se posicionar. Nós subimos, nós estamos em um novo nível, Deus liberou. Agora esse nível, o que nós temos que fazer? Nos mover como antes? Não, o movimento é outro agora. O entendimento é outro agora. A condição é outra agora, a postura é outra agora, até a maneira de se avançar e atacar é outra agora. Ousadia, diga comigo, ousadia. Vamos, ousadia para esse tempo. Diga, é um novo tempo e eu preciso ser ousado. A única coisa que Deus não pode fazer é aquilo que você não crê. Você sabia disso? Se você não crê, Deus não vai fazer.
Você precisa crer. Você precisa acreditar. Você precisa se posicionar. Você precisa entender que se você não praticar a sua fé, ela não vai chegar no nível que Deus tem para você, que Deus já liberou para você. Então você precisa crer. O que tem te impedido nesse tempo de você não crer? O que você acha difícil de Deus fazer? Que Deus pode realizar? Qual milagre é difícil na sua vida de Deus realizar? Esse é o tempo de você se abrir. Todas as vezes que você pede pelo que você entende, você perde a oportunidade de pedir pelo que você crê. Nunca devemos pedir pelo que nós entendemos, nós devemos pedir pelo que cremos. É crer, é ter fé, é acreditar. É saber que todo ser humano é passivo de mudança, através do poder de Deus. Toda transformação pode ocorrer, todo milagre pode ser liberado, toda transformação em empresas pode acontecer, porque nós temos que crer. É crer. Temos que falar o que cremos, não é o que nós sabemos, não é o que a nossa mente terrena faz. Ei, é tempo de ousadia, sim. Quantas vezes nós cantamos, é assim que eu luto as minhas guerras. Como você está lutando suas guerras agora? Foram liberadas palavras e palavras nos últimos 30 dias sobre essa casa. Bem, foram liberadas. E o que nós temos que fazer agora para avançar e fazer com que essas palavras se cumpram? Deixa eu falar algo para você. Digamos que essas bandeiras são as palavras que Deus liberou para essa casa. E aqui, eu tenho palavras que nós já recebemos e foram cumpridas. Liberei as palavras, elas se cumpriram. Eu bendigo ao Senhor, eu agradeço, eu o engrandeço, eu glorifico, eu entrego toda a honra, toda a glória a Ele. Mas ei, diga comigo, tem novas palavras. Diga, novas palavras sobre a minha vida, sobre essa casa. Diga assim, eu preciso me posturar, me posicionar e caminhar até elas. Porque se eu não caminhar, se eu não me submeter aos processos, essas palavras não se cumprirão na minha vida. Vamos? É muito bom você receber uma palavra, igreja. E faz parte recebermos uma palavra de vida, uma palavra de saúde, uma palavra de cura, uma palavra de transformação, uma palavra de edificação, uma palavra de prosperidade. É muito bom, mas o que estamos fazendo para ir de encontro a essa palavra e tomar essa palavra e declarar, se concretizou? Sabe por que eu estou assim? Porque eu estou caminhando para as palavras que foram liberadas para essa casa. E se você faz parte dessa casa, tem palavras sobre você. Você faz parte desse despojo. Mas se você tiver vergonha, essas palavras que são milagres sobre a sua vida, talvez não se cumpram. Se você está se movendo pelo que entende e não pelo que crê, provavelmente essas palavras não se cumpram na sua vida. Precisamos crer. Você pode tocar em quem está do seu lado, toca no ombro e diz assim, ó, precisamos crer. Não use, coloque no tempo correto. Não diga, você precisa crer, não. Precisamos. Diga, precisamos crer. Precisamos crer. Em Efésios 6, 10 diz assim, para encerrar, lembro que Deus é forte
e quer que vocês sejam fortes. Isso é uma versão que eu estou lendo aqui. Tomem tudo que o Senhor providenciou para você. Armas eficazes, feitas com o melhor material. Vocês terão de usá-las vocês terão de usá-las para sobreviver às emboscadas do diabo. Não se trata de um jogo com amigos no fim de semana, nem de uma diversão esquecida em poucas horas. É um estado de guerra permanente, uma luta de vida ou morte contra o diabo e seus anjos. Estejam preparados, versículo 13 diz assim: estejam preparados vocês contra algo muito maior que vocês. Aceitem a ajuda que puderem, toda a arma de Deus, toda a arma que Deus providenciou, para que no fim da batalha de vocês estejam de pé. Em outras palavras, todo o processo, você precisa usar as armas que Deus tem para você, para aquele processo. Você precisa entender. Ah, pastor, não é fogo gaúcho? Bah, pastor. Mas é porque, eu era assim. Entende, guri? Deixa eu falar algo para você. Deus não se importa com o que você era. Deus está muito mais preocupado no que você pode se tornar a partir de hoje. Deus quer fazer com que você se torne a imagem e semelhança dEle. E quando você se torna a imagem e semelhança dEle, você se torna mais que vencedor. Precisa se entender nesse tempo. 2 Pedro 1,3 diz assim: Deus, com seu poder divino, nos concede tudo de que necessitamos para uma vida de devoção, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para si por meio de sua glória e excelência. Ei, se você está submetido a um processo que Deus tem para a sua vida, entenda, Deus vai te levar nesse processo até o fim, até o cumprimento, até você estar habilitado, até você estar aprovado em um processo de excelência. Você não terá o motivo para se corromper, porque o Espírito do Senhor estará sobre você, e você vai se estabelecer em todo o processo, conforme Deus tem para você, porque todo o processo que Deus tem para o homem, Ele leva o homem a um novo nível, e é no processo onde o homem é provado, é no processo onde os filhos são provados, é no processo onde recebemos a autoridade devida, para vencer todas as possíveis ataques do diabo contra a sua igreja, contra o seu povo. Eu sou cheio de Deus hoje, gente. Eu vou encerrar no quarto. Todos aqueles que se submetem a um processo, sabe o que acontece? Deus te leva a um novo nível. Deus te leva a um novo nível. E é um nível governamental, onde você vai estabelecer a autoridade do reino de Deus, conforme você está estabelecido. Foi um processo onde Deus fez com que um pastor deixou de ser pastor e passou a ser também rei de uma nação que ecoa até hoje. Foi um dos processos que tirou um homem de um nível e levou para um novo nível governamental, onde ele saiu de uma prisão e se tornou rei do Egito. Governador do Egito. E toda a estrutura daquela nação passou pelas mãos dele. Foi em um novo nível, onde foi estabelecido que atingiu um nível de governo, foi onde um homem saiu de escravo da Babilônia e se sentou na cadeira de governantes por mais de 3 reinados. Eu estou falando de Davi, eu estou falando de José, estou falando de Daniel. Eu poderia estar falando de muitos outros aqui. A grande questão é porque isso
não está somente na Bíblia. Diga assim: isso está sobre mim. Diga: eu posso fazer bom uso do que está escrito sobre mim. Diga: das palavras que o reino de Deus tem a meu respeito. Ei, declare comigo: o poder está sobre a minha vida. Diga: o que define a minha vida é o poder de Deus. Vamos, o que me torna inquebrantável perante ao mundo é o poder de Deus em mim, me habilitando. Diga: mesmo em meio às minhas fraquezas. Deus quer que você seja irresistível, conforme Ele é irresistível. Em Malaquias 3,6, a primeira parte desse versículo diz assim: eu, o Senhor, eu sou o Senhor e não mudo. Ele é imutável. Ei, se Ele tem uma palavra para você, vai se cumprir. Se Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir. Agora, para que se cumpra, eu preciso estar vivendo aquilo que Ele tem para mim. O que Deus tem para você nesse tempo? No capítulo 24 de Mateus, acho que é versículo 35, passarão os céus e a terra, mas a minha palavra. Você sabe qual é a palavra que Deus tem para você? Você entende a palavra que Deus tem sobre você? Que palavra você tem de Deus, que você olha para ela e você se alimenta dela todos os dias? E aqui é um quinto ponto, que eu não queria falar, mas eu preciso falar. Se a palavra que foi liberada para você foi de Deus, nos processos, elas te alimentarão diariamente. Vão te alimentar diariamente. Eu vou caminhar diariamente porque eu tenho uma palavra. Ele liberou uma palavra sobre mim. E essa palavra me move. Essa palavra faz os céus vir sobre a minha vida, e aqueles que estão próximos de mim começam a degustar daquilo que a palavra libera sobre mim, porque a palavra que Deus tem sobre mim é o ponto 6, não é somente para mim, é para todos aqueles que estão próximos de mim, porque homens e mulheres que carregam a palavra de Deus, a palavra nunca é só para um, a palavra é para todos, todos podem desfrutar dessa palavra, e nós precisamos entender que como igreja nós temos que fazer o papel de que a palavra se cumpra, porque se a palavra se cumpre em nós, afetará uma região, afetará um estado, afetará uma nação, afetará, sabe Deus, que extensão essa palavra vai afetar. Ei, eu estou falando com homens e mulheres que estão desejosos de avançar nesse tempo. Esses dias no hospital, com a minha esposa, foram dias de embates, lutas violentas. E só eu e Deus sabe as lutas que eu tive. Você passar com a sua esposa 11 dias, ela vomitando ininterruptamente, a cada intervalo de 10 minutos. Você vê, submeter uma cirurgia, a cirurgia não fazer o efeito. E muitos dizem, foi um erro médico, foi isso, foi aquilo outro. E eu olhava para a palavra, e é a palavra que eu tenho. Essa palavra que me alimenta, essa palavra que me dá força, essa palavra que me resguarda, essa palavra que protege a minha casa, essa palavra que protege meu chamado, essa palavra que vem sobre mim, e essa palavra eu me movo, nessa palavra eu me movo, nessa palavra eu tenho ânimo, nessa palavra eu tenho força, nessa palavra eu tenho todas as substâncias que o meu corpo necessita para que eu venha avançar e alcançar o processo, finalizar o processo que Deus tem sobre mim. Foram 12 dias. Uma cirurgia feita que não teve o sucesso devido. Botou-se um dreno na base do abdômen, ao lado do divertículo. Após alguns dias, colocaram uma sonda nasogástrica que não obteve sucesso na primeira noite. Eu olhava e eu achava que a minha esposa disse, Deus, ela não vai suportar, Deus. E eu queria estar no lugar dela. Eu falei, Deus, como eu queria estar no lugar dela.
E Jesus veio várias vezes comigo e dizia: calma, o processo dela é esse, o seu é esse. E eu dizia: mas a palavra que você me deu. Eu cheirava a palavra todos os dias. Eu me alimentava da palavra todos os dias. Alguns irmãos que foram visitá-la no hospital ficaram chocados com o estado da minha esposa. Uma mulher que carrega alegria, força. E via ela num estado deplorável. Onde ela tinha que, às vezes, na visita dos irmãos, ela teve que vomitar, regurgitar. E eu olhava no aspecto dos irmãos e dizia: meu Deus, o que está acontecendo com a pastora Cris? E eu olhava para eles, eu olhava para ela e Deus me liberava um sorriso. Deus me dava palavra de ânimo. E ela dizia: amor, eu acho que eu não vou suportar. Eu disse: vai, porque eu não vou ficar só. Vai, nós estamos juntos. Teve dias que até brinquei, disse: vai, que eu não acredito que Deus fez que a gente investisse tanto para você colocar dentes novos e você ir embora assim. Não, eu tenho que aproveitar mais desses dentes lindos que Deus te deu, que os médicos colocaram. Em todo esse processo, alcançamos 5 famílias no hospital. Eu queria que fosse um processo mais simples, André. Queria, pastor. Eu queria, cara. Por várias vezes. Eu chegava em casa sozinho. Deus, eu não vou suportar. Ele dizia: vem cá, meu menino. E eu sentia o peito de Deus vindo sobre mim. Teve um dia que eu disse, de manhã eu disse: ó, teu menino está aqui. Teu menino está aqui, cuida do teu menino. Sem ti eu não sou nada. Deus disse: esse processo é para a vida. Desde a hora que nós entramos, eu olhava para ela: é para a vida. É para a vida. É para a vida. E orava pelos outros, e eram curados. Eu olhava por uns: não vai ser feito cirurgia, porque Deus está me dizendo que não vai ser preciso fazer cirurgia na vida do Senhor. E a médica vinha, olhava para o homem e dizia: não vai ser preciso fazer cirurgia, nós vamos fazer um tratamento. E aquilo que eu falava para as pessoas, se acontecia, eu olhava Deus e a minha esposa, e disse: dela cuido eu. Vá, né, daquele jeito, faça a sua parte, que a minha eu estou fazendo. Toda palavra que ele liberava, eu segurava. Teve um sábado que eu saí para almoçar. Quando eu voltei, estava uma loucura. Foi o sábado que foi preciso colocar um acesso central, porque ela está com o corpo todo marcado de acesso que perdeu. Foi necessário colocar um acesso central, um cano, 50 centímetros ou mais, fora a agulha, para poder não perder mais o acesso e a medicação ter a eficiência, né, o efeito eficaz mesmo. Naquele dia eu saí para almoçar. Eu não lembro quem estava lá, que ficou no hospital enquanto eu fui almoçar. Eu não lembro. Mas quando eu voltei, estava uma loucura. Quando eu paro o carro, que eu olho um anjo da morte em cima do hospital. Eu disse: não, aqui eu estabeleci. Tem anjos da parte do Senhor. O anjo olhou para mim e disse: não, eu vim buscar. Ele não morreu aqui. Ele morreu fora daqui. Quando eu fui olhar, um rapaz de 17 anos teve uma parada cardíaca, morreu, foi fulminante. E eu disse: ó, saia daqui. Naquele mesmo dia, uma criança recém-nascida não resistiu e morreu fora do hospital. Mas naquele mesmo dia, uma mulher que estava dentro do hospital e saiu, que tentaram matá-la, ela não morreu porque ela estava no hospital. A mão dela foi esmagada porque estava envolvida com drogas. O que é que eu estou querendo dizer?
processos. Se você entende que tem uma palavra sobre a sua vida, você vai se movimentando, mesmo que em determinado momento você se arraste, mesmo que em determinado momento você faça força para caminhar até ela. O importante é você não parar, porque Deus tem palavra. Ei, eu quero falar algo para você. Deus tem palavra para você. Tem palavra para se cumprir nessa nova etapa. Tem palavra para se cumprir ainda essa semana. Eu quero agora, nesse instante, convidar a você, e quero chamar o louvor aqui em cima, para que você venha nesse dia de hoje estabelecer algo na sua vida. Você precisa entender que Deus não te chamou para você viver um cristianismo de boa, na lagoa. Pastor, o senhor está falando que a gente vai ter que sofrer? Não, estou falando que nós temos que nos submeter a processos para nos tornarmos cada vez mais a imagem e semelhança de um Deus vivo, para matarmos o nosso eu, para matarmos uma natureza que só atrapalha os processos que Deus tem sobre nós.